Olá, sejam bem-vindos ao Filosofando, um compromisso mensal que a UERN-TV, junto à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado e o Departamento de Filosofia da UERN assumiu com vocês. Aqui nós tratamos temas diversos, claro, todos sobre a perspectiva da filosofia. Está aqui comigo mais uma vez o professor Josailton Mendonça. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Elaine. Obrigado a você que está nos assistindo para mais uma vez a gente discutir os temas de filosofia, os temas interessantes, instigantes, né? E nosso professor convidado é o professor Reginaldo Santos. Ele que é professor da área da filosofia da Universidade Federal Rural do Semiárido da UFES. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelas boas-vindas. Satisfação estar aqui com vocês para um tema tão instigante. E o tema de hoje é sobre religião. E para nós darmos início à nossa discussão, ao nosso debate, a seguinte frase: a religião é a substância que dá sentido à cultura, e a cultura é a totalidade das formas que expressam as preocupações básicas da religião. A pronúncia eu vou deixar para os professores. Paul Tillich. Pronto. Professor, como é que a filosofia entende essa questão da religião? Como é que a religião entra na filosofia? De diversos modos, a religião entra na filosofia, ou a filosofia se arvora sobre a religião. Por conta de que a religião faz algumas afirmações e tem algumas práticas que obrigatoriamente levam à reflexão. E no campo da reflexão, evidentemente, estamos já diante do filosofar, diante da filosofia. É como se a filosofia olhasse, a filosofia olha a realidade, não é? Que a gente chama, tecnicamente, chama o ser, não é o real. E dentre esses aspectos da realidade, um dos aspectos da realidade, não é um aspecto determinante, inclusive, é o fenômeno religioso. Exatamente. O fenômeno religioso que precisa obrigatoriamente passar por uma reflexão, tendo em vista as implicações nas vidas das pessoas, na vida social, na economia, em todos os aspectos a religião está implicada. Esta frase de Paul Tillich é muito interessante por conta que ele percebe que há entre a religião e a cultura uma relação íntima e inseparável, sendo uma a substância da outra e a outra forma daquela mesma realidade. Então, não tem como separar religião e cultura, cultura e religião. Porque são dois aspectos dessa mesma realidade que a gente está falando. Quer dizer, a cultura, a cultura não sobrevive. A religião é um elemento presente dentro da cultura. E a cultura de cada sociedade, a cultura ocidental, por exemplo, não escapa ao fenômeno religioso. Ainda que as pessoas, hoje em dia, né, aí as pessoas acham que é um fenômeno retrógrado, que não se considera, que não deveria nem se considerar, a questão da razão, o primado da razão deveria fazer-nos esquecer da questão religiosa, que a questão religiosa leva ao radicalismo. Então, mas você não acredita nessas coisas? A questão é que a religião, como fenômeno humano e social, é algo presente, independente da vontade de alguns estudiosos. Porque há um certo preconceito em estudar religião na academia. Alguns já têm como certo e líquido o fato de que a religião é apenas ideologia. Alguns do campo mais marxista, vamos dizer assim. Não que os marxistas sejam totalmente assim, mas há uma perspectiva marxista que reputa a religião como ideologia. Está pronto e não tem mais o que ser dito. Eu não compreendo desta maneira. Compreendo nesta linha de que a religião ela está presente não simplesmente em termos de cultos, serviços religiosos, mas enquanto mesmo substância da cultura. Me lembro nesse instante de uma fala de José Saramago, finado escritor português, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, que era um ateu, confesso, e que em seus livros o tema de Deus era muito presente. Em um instante, uma pessoa perguntou a ele: "Olha, se você é ateu, por que fala tanto de Deus em seus textos?" Ele diz assim: "Olha, eu sou um ateu, mas eu sou cristão." "Como assim?" "Ora, sou cristão porque eu nasci num país cristão, estudei em escola cristã, vivo numa cultura cristã, o meu pensamento é cristão." Ou seja, não é uma questão simplesmente de uma relação com o sagrado presente na vida de alguém, mas de uma cultura na qual vivemos.
Eu acho que esse exemplo do Saramago, eu acho que você colocou bem, eu acho que explica tudo, essa relação com a cultura. E um outro aspecto que eu gosto sempre de chamar a atenção, quando falo de religião, é que é algo eminentemente humano. Na religião está presente, aí você pode discordar, naturalmente, na religião está presente aqueles elementos que são fundamentais e são essenciais na vida do ser humano. A questão da morte, a questão do sentido da vida, a questão do sofrimento, as dores, né, as emoções. Então, esses elementos que são tão fortes na vida, no cotidiano, né, e na existência do ser humano, isso se apresenta de forma, digamos assim, forte na religião ou nas religiões. Eu estou tentando fazer uma separação entre religião enquanto instituição e religião enquanto cultura. Sim. E enquanto instituição, inclusive, é que temos as figuras fundantes, eu vou usar a expressão mitos fundantes do Ocidente. Nós temos algumas perspectivas bastante importantes para tentar entender o Ocidente, a história do Ocidente, a lógica de construção da sociedade ocidental. Por exemplo, o Êxodo. O Êxodo parece um assunto puramente bíblico, teológico, mas tem uma dinâmica de avanço para o outro, para a terra do outro, tomar espaço do outro. E esta é uma lógica muito presente na cultura ocidental. As missões que vêm ao Brasil e às Américas, elas também têm essa lógica do êxodo, essa lógica de ir para a terra prometida e tomar o que é do outro. Porque a gente analisa o êxodo do ponto de vista bíblico, teológico para os cristãos como sendo um grande evento de libertação do povo de Deus. Mas tem que se lembrar que do outro lado tinha um povo que foi expropriado, teve que sair de lá para alguém ficar no lugar dele. Então essa é uma das coisas que é interessante a pensar. Olha o caso de Maria. Maria, quem é a figura mais exemplar na tradição católica? Maria. Maria é uma mulher fêmea? Não. Maria é uma mãe. Ela funda a ideia de gênero no Ocidente a partir da sua função materna. Ela não é uma fêmea, ela não tem sexualidade, ela é apenas uma mãe e toda a sua virtude está em ser uma mãe exemplar. Então, essas coisas estão presentes na nossa cultura, funda a nossa forma de entender a realidade, a nossa cosmovisão, a nossa ideologia, num sentido bastante amplo de ideologia, como nós vemos a realidade, está toda permeada pela questão religiosa. Então, não há como escapar, até porque a sua própria formação de cada um já está permeada, o que leva à ideia que a gente chama de cristandade, né? Que diz que, hoje em dia, por exemplo, eu vou insistir nesse ponto, que uma das críticas, ou uma grande crítica que se faz, é que se perdeu muito disso na cultura ocidental. Você acha que se perdeu realmente? Ou isso está cada vez mais forte? Talvez tenha se perdido a questão da formação, que não se forma mais nessa perspectiva, ou a partir desse elemento? Olha, o cristianismo ele é fundante, como eu estou tentando dizer, na cultura ocidental, mas enquanto instituição, perdeu sua força pela disseminação de outras culturas religiosas que vêm competir no que hoje foi chamado de campo religioso. Nós não temos mais a figura do fiel religioso, nós temos hoje o sujeito da fé. Ele vai às suas denominações religiosas como alguém que vai ao supermercado escolhendo um produto, o que lhe apraz. Pedir licença agora, para a gente dar uma pausa na nossa discussão, para saber, nossa equipe foi até as ruas, para saber o que as pessoas pensam a respeito de religião, sobre crença, e a gente vai dar uma olhada agora. Okay. Seguir uma religião é acreditar em um Deus? Acho. Por que eu acho? Porque, independente da religião, o Deus é um só. Para mim, é o mesmo Deus. Independente de ser católico ou protestante, qualquer uma é o mesmo Deus. Então, se você é religioso, você crê em Deus. Porque Deus é soberania. Você tem que seguir algo que te leve a Deus. Eu acho que o caminho é alguma religião. Você não pode ficar neutro, solto ali, sem saber em que crer. Porque só existe um que devemos crer, que é Deus, né? Então você, independente de religião, qual você vai escolher, mas eu creio que você tem que escolher alguma religião para você chegar a Deus. Não só seguir a religião, mas você tem que acreditar em Deus para poder seguir a religião. Eu não sei dizer porque religião tem 1001 direção para a gente seguir, né? Só um ponto de chegada, de partida são muitos.
Sim, acreditar em Deus? Não, nem sempre. Porque tem gente que segue uma religião e a gente vê que não está seguindo nada do que ela tá indo para a igreja. Tá entendendo? Está fazendo uma cor totalmente diferente e indo para a igreja. Né? Isso não é seguir, não é ter fé em Deus, não é seguir a religião. Né? Vai só para a igreja, mas que não faz realmente o que tem que ser feito. Né? Crer em Deus e fazer as coisas certas. Depende, eu acho que todas acreditam em Deus. Será que eu estou certa ou estou errada? A opinião das pessoas, assim, né, sempre se volta para essa questão de Deus, de um Deus comum. Queria que vocês comentassem isso, professores. Olha, eu até gostaria de destacar essa questão de Deus. Porque Deus é o sagrado de uma tradição. Então, quando você põe a questão se seguir a religião é seguir um Deus, a resposta tem que ser não. Porque há religiões, inclusive, em que a figura de Deus não existe. Budismo. No budismo não há figura de Deus. E outra coisa, Deus é o sagrado nomeado na nossa tradição cristã. Mas há esta figura sagrada que não é nomeada como Deus em outras tradições. No caso do islamismo, no caso do judaísmo. Então, assim, nós temos que pensar que o fato de existir um nome dado a um sagrado dentro de uma certa religião não faz com que todas as religiões tenham essa mesma lógica. A ideia de religião está voltada e deve estar voltada para o sagrado e não para Deus. Deus enquanto figura específica de uma tradição religiosa. Senão nós vamos confundir o sagrado com um sagrado, o sagrado de uma religião. Acho que as respostas, elas foram muito baseadas nessa questão de cultura, né, de religião como cultura. Nós perguntamos para as pessoas que são daqui, que têm a mesma mentalidade, essa ideia geral. Então, essas respostas sobre essa questão de Deus estão relacionadas a essa questão de cultura, pode ser assim. Tem a questão também de que, bom, ok, Deus como prefigurado no sagrado, mas pensar também nessa outra possibilidade, não sei como é que você pensa essa questão, de Deus como o absoluto. Se pensar em termos do sagrado, como o sagrado por excelência, né? O absoluto, o supremo, tá, né? Nessa perspectiva. Eu vou pedir um pouco de compreensão e paciência aos espectadores, porque é preciso falar um pouquinho mais filosoficamente, numa linguagem um pouco mais técnica. Um filósofo contemporâneo chamado Martin Heidegger. Eu vou pedir perdão mais uma vez por interromper, já que a gente vai precisar de paciência e tempo para comentar. Estamos aqui para isso. Então a gente vai para o intervalo agora e no segundo bloco a gente continua com a nossa discussão. Ok, então. Em 16 anos, a Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer atendeu mais de 45 mil pacientes, salvando a vida de milhares de pessoas. Pessoas que não podem pagar e precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho. Doar é um gesto de esperança. Faça sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira. Ação pela vida. Fazer o bem dá cor à vida. Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Quando você decide ajudar, sua força se multiplica.
E estamos de volta com o segundo bloco do Filosofando. Só recapitulando, o tema que nós estamos trabalhando aqui hoje é sobre religião. E antes de nós darmos continuidade à nossa discussão, a gente vai para aquele momento de indicação de livros. Se você se interessar pelo assunto, quiser se aprofundar no tema, vão aparecer agora os livros, o professor Reginaldo separou alguns livros, vão aparecer agora na sua tela. Este livro é um livro introdutório, de certo modo uma introdução clássica à questão da religião. É reeditado inúmeras vezes, em que Rubem Alves trabalha de forma muito tranquila, simples, o problema da religião. Problema enquanto uma questão posta a se pensar, nesse sentido que é um problema. O segundo livro, Nas Fronteiras da Filosofia. Este segundo livro é um livro mais técnico, não é que nem o primeiro, que é um livro de leitura popular. Este é um livro mais dedicado ao público acadêmico, às pessoas que já têm alguma leitura sobre o assunto. É um livro que trabalha na fronteira, literalmente, tematizando a questão da religião, do sagrado e da filosofia. Ok, tá então uma indicação de livro para vocês. Agora a gente pode dar retomar, exatamente, retomar a questão da paciência que a gente tinha que ter. Pois é porque alguns temas precisam de alguma linguagem um pouco mais técnica para poder serem trabalhados, ficam melhor entendidos. Talvez melhor entendidos, não é? Vamos tentar. Martin Heidegger trabalhou com uma questão que ele chamou de confusão ontoteológica. Vamos aos poucos entender isso daqui. Por que ontoteológica e por que confusão? Segundo o pensamento deste autor, houve na história da filosofia, na história do Ocidente, uma confusão entre o ser e a representação deste ser. E aí é que entra a questão de Deus. Porque Deus, ser dos seres, o ser mais amplo, mais sublime, mais supremo, o ser absoluto, como colocou o professor, ele não é o ser em si. Porque o ser em si, inonimável, segundo as próprias perspectivas heideggerianas, não pode de fato ser confundido com a representação que foi feita dele ao longo do tempo. Ainda que eu fale que Deus é o ser supremo, o ser absoluto, eu estou predicando uma projeção que dele eu fiz. Essa projeção é tomada como o próprio ser, mas ela não é o ser. Daí a confusão. Confundiu o que nós estamos falando sobre Deus com o próprio Deus. É um problema hermenêutico, é um problema ontológico e se tornou um problema prático, em termos, inclusive, de pastoral e de missões. Porque esta representação, confundida com o próprio ser, é que foi pregada e a partir dela que o comportamento foi exigido. Então nós precisamos separar o ser em si do ser para mim ou para nós, que ainda que aparentemente sendo a mesma coisa, não é. Foi uma representação e nós precisamos separar para que essa confusão não cause mais problemas. Mas nesse caso, quando você pensa, digamos, o ser nessa perspectiva, o fenômeno religioso você só explicaria então em função do sagrado e não em função do ser, no seu sentido absoluto, na medida em que, tomando como referência, é isso que você acabou de colocar. O sagrado, para mim, é a chave de compreensão do religioso, sim. É o sagrado. Deus sendo um sagrado nomeado. Sim. Exatamente. E, consequentemente, eu tenho que pensar também no profano. Claro, o sagrado, você tem que falar poder falar de uma dialética entre o sagrado e o profano na relação da religião com a cultura. E para, talvez, aí a dificuldade de alguns aceitarem o argumento da gente, não há essa distância tão grande entre o sagrado e o profano. Dentro dessa perspectiva com a qual estou apresentando a relação da cultura enquanto substância, melhor, enquanto forma da religião, e a religião enquanto substância da cultura, então essas coisas se tocam. Ora, veja uma festa de casamento, uma celebração de casamento, veja a famosa festa dos 15 anos. O que tem de sagrado nela é incrível. O rito, o mito fundante, a passagem, é sagrado e é profano. É profano e é sagrado. Então nós temos que pensar nessa maneira mais dialética mesmo, mas ao mesmo tempo não perder de vista que, embora sejam partes que se tocam, se relacionam, uma coisa não é a outra. Porque também a religião não pode perder a dimensão do sagrado sob pena de se desaparecer enquanto um fenômeno específico de uma tradição.
Senão desaparece. Então não há mais religião, tudo é religião, nada é religião, tudo é profano, nada é profano. Então há uma dimensão em que existe, de fato, o sagrado. O que eu estou dizendo é que esse sagrado se comunica de tal modo na cultura que já não podemos mais separar de forma estanque o sagrado e o profano. Eu proponho que falemos da questão dos ritos, de crenças, que são coisas ligadas estritamente à questão da religião. A questão dos ritos. Você atribuiria a necessidade dos ritos em toda religião? Toda religião dispõe de um rito? De um conjunto de crenças, eu acho que sim. Eu penso que olha, sim. Essa noção minha, na verdade não é minha, é do Mircea Eliade, sim. A respeito, inclusive, do mito ser ritualizado. Porque o que é o rito? O rito é a atualização do mito. Atualização no sentido também de memorização em ação. Quando a gente pega a ceia, conhecida como Santa Ceia por alguns grupos religiosos, veja só a dinâmica que existe ali, uma suspensão do tempo chamado ordinário, poderíamos usar a expressão do tempo profano, e uma imersão no tempo sagrado, onde não é cronológico, é mitológico. Você é jogado lá naquele instante fundante onde tudo aconteceu, e ao mesmo tempo traz aqui para o presente aquele instante, nesta ritualização. Então, o rito faz o que o mito conta. Daí porque a importância do rito para a perpetuação do mito. E eu acho que não só para a perpetuação do mito, mas também para... Bom, pode ser, mas de qualquer forma, assim, para poder garantir essa religação com o sagrado. Com o sagrado. Que é exatamente o termo, né? Religião, no sentido de religare. Né? Quer dizer, a religação com o sagrado ocorre fundamentalmente por meio dos ritos e um conjunto de as práticas, né, religiosas com o intuito exatamente de permitir que o homem faça essa relação com o sagrado ou com o absoluto, aí vai cair a questão, ou entra com o absoluto, na medida em que o absoluto é invisível nessa perspectiva, quer dizer, o Deus, né, nesse caso aí, com a realidade invisível, retira Deus da questão e coloca uma realidade invisível. Existe uma realidade invisível no qual só temos acesso por meio de um conjunto de práticas, de crenças, de ritos e tudo mais. Isso configuraria, e o conjunto digamos assim, de pessoas, de atitudes de quem vivencia isso, constituiria-se a religião. Assim, permita-me fazer uma observação. Pronto. Eu estou tentando me esforçar para separar o fenômeno religioso e eu tentar uma leitura mais ampla dele, que não seja apenas a partir de uma visão de uma religião. Embora nós estamos falando com base na religião cristã especificamente. E é claro que a gente precisa basear-se em alguma religião mais concreta, em que as pessoas conhecem, para facilitar a compreensão. Mas temos que superar na discussão filosófica esta questão. Porque, veja só, quando você coloca a questão da religião enquanto religare, enquanto religação, nós estamos fazendo isso a partir da perspectiva cristã, de uma doutrina específica do pecado original, e que houve na linguagem teológica uma queda, e a partir daí houve uma separação, desligamento, rompimento. A religião então vem religar. Ora, isso é a perspectiva cristã de religião. Então nós estamos pegando categorias de uma religião emprestada para ler as outras. Isso não ajuda muito a avançar na compreensão do fenômeno religioso em si. Talvez do religioso cristão, sim, mas da religião enquanto um fenômeno humano, social, geral, histórico, cultural, talvez não. Então, mas nessa perspectiva a gente tem que colocar também, aí inevitavelmente está a discussão da razão, né? E a questão da fé. Como é que você aborda então essa questão, sobre essa perspectiva filosófica? Porque, veja, quando a gente começa a analisar na perspectiva de uma relação entre a razão, na filosofia, e a perspectiva da fé, enquanto esse esforço, né, por querer, digamos assim, depositar, se entregar a algo que aparentemente, racionalmente não se justificaria, por exemplo, a princípio, né, isso se constituiria um problema de uma religião específica ou da própria religião, de modo geral.
Eu vou tomar emprestado as questões da fenomenologia da religião de Paul Ricoeur, do autor já citado aí do livro. Ele trabalha basicamente com uma questão desdobrada de pergunta e de resposta, em que faz o par, exatamente do jeito que você colocou, o par chamado-resposta vinculado à fé e o par pergunta-resposta vinculado à razão. Então, quando nós temos uma questão filosófica, nós temos de fato uma questão que evoca uma resposta cognitiva, justificada racionalmente. Mas no campo do sagrado, nós temos um outro par, que é chamado-resposta, em que a pessoa não tem que dar uma resposta cognitiva articulando as razões. Ela vai dar uma resposta a um chamamento, que ela se entende naquela dimensão. E falando de Tillich, da frase que citamos, ele coloca: a fé está possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente. Então, este incondicional que conclama, que evoca não uma resposta cognitiva, mas uma resposta de fé. Uma pergunta. Essa questão, assim, as pessoas falam sobre sou ateu, por exemplo, né? Essa questão, e já foi citado aqui, falado anteriormente sobre essa questão cultural. E existe um preconceito, pelo menos que eu percebo, com relação à igreja e universidade, à academia, sobre essa questão de religião, uma necessidade de defesa de fé. Eu queria que o professor falasse sobre isso. Perdão, eu não compreendi bem o foco. Por exemplo... Quem tem a necessidade de defender a fé, você quer dizer? A igreja, por exemplo. Igreja. As pessoas da igreja vêm, agora vai fazer parte da academia. Existe muito essa questão de, cuidado com o que você vai ouvir, sabe? Ligado àquele ateísmo, né? Preocupação de perder o fiel. Essa aqui é a questão básica. Essa preocupação vem porque em algumas denominações religiosas, a estrutura que dá suporte à crença não é bem articulada. Porque quem tem convicção daquilo que vive não se desarticula tão facilmente. Eu já lecionei num curso de teologia e eu dizia isso para os alunos e as alunas. Se você tem uma fé que não pode ser pensada, talvez você deva pensar se ela é digna de ser vivida. E se a sua fé se baseia em algo tão frágil que não suporta 2 ou 3 argumentações de um filósofo, então ela não está te servindo muito bem de suporte, apenas de enganação. Uma boa resposta. E com isso nós vamos concluir agora o nosso programa, encerrar o nosso programa. Gostaria de agradecer a presença do professor. E antes uma frase que o professor destacou, que diz assim: por seu Deus conheces o homem, inversamente a partir do homem, seu Deus. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Essa frase é do Feuerbach. É uma frase que dela eu desdobrei uma vez, a respeito do céu. Que o céu, ele representa, dentro dessa nossa tradição cristã, ele representa aquilo de mais profundo que nós anseiamos. Uma dimensão dos nossos desejos mais íntimos e uma possibilidade dos nossos sonhos mais profundos. Eu não estou com isso querendo fazer a defesa de uma questão que exista num lugar, uma topografia de alguma coisa, mas no sentido simbólico isso daí. E aí entra uma outra coisa. Se nós pensássemos dessa maneira, o céu do cachorro é diferente do céu do gato. Porque no céu do gato não vai ter nenhum cachorro para correr atrás dele. Entretanto, no céu do gato não vai ter nenhum cachorro para correr atrás dele, mas no céu do cachorro estará cheio de gato para ele ir atrás. Professor, vou pedir para a gente parar agora, que a gente realmente está sem tempo, certo? E agradecer também a presença de Josailton. Obrigado a vocês. Obrigada a você que está em casa e até o próximo Filosofando.